Será que eu tô falando agora com alguém que já passou ou está passando por uma situação limite? Quem sabe alguma situação assim que é um divisor de águas na sua vida, né? Às vezes uma doença em que você se sente tão fragilizado, você sente que tudo acabou, ou quem sabe você lembre na sua vida que você já passou por essa situação e você nunca mais ficou a mesma pessoa. Aquilo ali foi um verdadeiro divisor de águas na sua vida. Você não ficou o mesmo depois de ter passado naquela situação. Ou às vezes uma pessoa que é bem-sucedida na vida, né? E daqui a pouco acontece algum problema financeiro, acabou tudo, não tem mais nada. São situações na vida que eu acho que viram chaves na nossa existência, né? Às vezes uma separação, você projetou, porque quem começa um relacionamento pensando em terminar, não é mesmo? Você projetou, quem sabe você com filhos já, né? Um casamento com os filhos também ali, toda uma família estruturada, de repente uma traição, pronto, mudou tudo. Você se vê sem chão, né? Quem sabe você está passando por essa situação, você já passou e você pense, puxa, né? Por que tudo isso na minha vida? Eu acredito, pessoalmente, que às vezes a gente precisa se deparar com a realidade, isso mesmo. Porque quanto na nossa vida, às vezes, a gente se engana, né? A gente vai confundindo quem a gente é com as coisas que a gente tem, né? Às vezes, a gente, por ter dinheiro, a gente acha que a gente é o dinheiro, né? Que a gente é aquilo, que a gente é que nós somos as coisas, né? Que adquirimos aquele respeito, aquele poder, todo aquele glamour que as coisas, as boas coisas e o conforto proporcionam, o respeito, a admiração das pessoas. E às vezes é tudo uma mentira, às vezes a nossa vida ela tá alicerçada numa mentira. Ou às vezes um relacionamento em que a gente sabe que as coisas não estão indo bem, né? A gente sabe que tem problema, mas a gente vai empurrando com a barriga, né? A gente vai fingindo que tá tudo bem, né? Rindo para as pessoas, né? Fazendo de conta que nada tá acontecendo. E pior do que rir para as pessoas, porque claro que a gente não vai estar expondo a nossa vida, a nossa intimidade para outras pessoas, para terceiros. Os problemas a gente resolve em casa, né? Roupa suja se lava em casa, como se diz. Mas o pior que isso é a gente rir assim com o nosso companheiro, a nossa companheira, fingindo que tá tudo bem e nunca, sempre adiando aquela conversa, aquele acerto, né? Ou nem pensando sobre o que a gente quer numa relação. E a gente vai vivendo um engano, a gente vai vivendo uma mentira, né? Então, N situações, ou às vezes a gente se acha assim o bambambam, né? O intocável, o super-homem, a super-mulher, em que nada vai nos atingir. Principalmente quando a gente é bem novo, a gente tem esse pensamento aí imaturo. E quando vem uma doença que mostra para nós a nossa fragilidade, que mostra para nós, relembra, né, para nós, como diz a palavra, que somos pó. Então, somos, né, achamos que somos grandes coisas, mas somos passageiros aqui, né? Nossa existência é assim. E isso tudo eu não tô falando para deprimir ninguém, né? Nem a mim, nem a você que está me escutando, mas para fazer a gente pensar. Que pensar é tão bom, né? Então, pra gente refletir sobre isso. Quanto estamos baseando a nossa vida, às vezes, numa ilusão, numa mentira. E quando acontecem essas situações chaves, né? Essas situações em que desmorona o nosso mundo. Onde está Deus diante disso? Será que Deus é ruim por nos permitir, muitas vezes, passar por essas situações? Esses tempos eu estava pensando um pouco sobre isso e eu fiquei pensando o seguinte, como às vezes, né, eu acredito que cada pessoa tem a sua história, a sua vida, né, Deus tem planos e projetos diferentes para cada um de nós,
mas às vezes essas situações, limites que a gente vive na nossa vida é um fruto de uma bondade e misericórdia de Deus, isso mesmo, porque é onde a gente vai ficar frente a frente com quem a gente é, né? É onde a gente vai, assim, experimentar a vida sem uma ilusão. E talvez, assim, uma chama de desejo por buscar algo além, que esse algo além eterno é o nosso Deus, o nosso Criador. Quem sabe se a gente não passasse, às vezes, por dificuldades, por desafios, a gente nem lembraria que Deus existe, né? Porque são raras as pessoas que buscam a Deus, que buscam o eterno como uma gratidão, né? Uma vez eu já coloquei aqui uma vez num vídeo, eu já relatei isso, que eu conheci um casal que justamente isso me chamou muita atenção. Eles começaram a buscar a Deus por gratidão, porque eles falaram assim, puxa, a gente tem tanto a agradecer a Deus, então a gente começou a ir à igreja, porque a gente quer agradecer, né? Porque a gente teve interesse de buscar Deus por gratidão. Mas vamos ser sinceros, a maioria de nós não buscamos a Deus dessa forma. Quando tudo vai bem, né? Quando a gente está vivendo ali o nosso mundinho de fantasia, de mentiras muitas vezes, de ilusão, né? Se firmando na areia, como diz a palavra, né? Quando a gente constrói a nossa casa, a nossa vida na areia, que a areia desmorona, né? A areia não é uma base sólida. A gente... Aí quando vem a tempestade, cai tudo, desmorona tudo, a gente corre para Deus. E isso aconteceu muitas vezes com Davi. Davi foi ungido rei de Israel, mas até ele ser ungido e até ele assumir o trono, muitas coisas aconteceram, muitos desafios, muitas dificuldades, né? Talvez ele tenha também entrado em contato com a essência dele por causa desses desafios, dessas dificuldades. Quem sabe ali no meio da turbulência, no meio do desafio, no meio da luta, ele entrou em contato com a essência dele. Aquilo ali foi moldando o caráter dele, né? Moldando ele para se tornar o grande rei de Israel e também, principalmente, aproximando ele de Deus. E olha só o que diz em 2 Samuel, no capítulo 22, diz assim, é o cântico de louvor de Davi. No versículo 17, eu achei bem interessante que diz assim, ó. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Esse texto, esse trecho, se a gente analisar e fazer um paralelo com a nossa vida, dentro dessa situação aí que eu coloquei para você, que são esses momentos em que cai o nosso chão, que desmorona o nosso mundo, né? Que as nossas ilusões, elas se despedaçam e a gente entra em contato com quem a gente é de verdade, né? E que a gente percebe a nossa fragilidade e quem sabe a gente recorra a Deus. Essa é uma chance da gente buscar o socorro de Deus e a gente reconhecer, né? Das alturas, quem estende a mão para nós, né? Quem é o nosso libertador, né? O nosso Deus que nos socorre. Tirou-me de águas profundas e livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Quem sabe só nesses momentos a gente vai reconhecer o quanto a gente precisa de Deus, o quanto a gente depende de Deus na nossa vida, né? Quando tudo vai bem, a gente acha que a gente pode tudo, né? Que a gente é Deus, que a gente é o Deus das nossas vidas, né? Mas quando o nosso mundo desmorona, é onde a gente consegue perceber as coisas com lucidez, quando a gente se volta para Deus e reconhece que é só Deus quem consegue segurar a nossa mão, nos livrar dos nossos inimigos, que são poderosos demais para nós, que são demais para a nossa vida, que nós não damos conta, né? Então, nesse vídeo, nessa reflexão, muito mais do que uma reflexão intelectual, né? Porque às vezes a gente percebe as coisas com a mente, mas eu quero te convidar a também
fazer essa decisão consciente de se aproximar de Deus, de entregar a sua vida a Deus, entregar os seus problemas, os seus dilemas para Deus. E ter a fé, ter a esperança também, né? Também ter a fé e a esperança de tempos melhores, do socorro de Deus sobre a sua vida, sobre os seus problemas, do que você não está sozinho nesse mundo, né? Nada acontece por acaso. Quem sabe os problemas que você está passando é uma forma de Deus atrair a sua atenção para Ele. Quem sabe é uma forma de Deus mostrar o que realmente você é. Você é uma pessoa que precisa de Deus na sua vida. Todos nós precisamos de Deus nas nossas vidas, né? Precisamos reconhecer que sem Deus não somos nada, né? Sem Deus, às vezes a gente acha que a gente pode, né? Mas olha, o que é de nós? O que é de nós se nos falta o ar? Olha como somos frágeis, né? O que é de nós se uma pessoa, né, que a gente ama muito, daqui a pouco nos abandona ou morre? O que é de nós? Se a gente se fundamentar, né, se o nosso alicerce, se o nosso fundamento da nossa vida for isso, o que é de nós? Então, que a gente possa ter uma vida de verdade, né, já sem precisar passar, às vezes, por perrengues na vida. Que a gente possa ter uma vida de verdade, sabendo quem somos, né? Somos dependentes de Deus. Somos dependentes da graça de Deus, de Jesus na nossa vida. É o que precisamos, que a gente possa sempre andar nesse pensamento, nessa fé, acima de conhecer, de saber, né? Acima de ter um entendimento. Que a gente possa decidir intelectualmente, emocionalmente com a nossa vida, com a nossa fé, se decidir entregar a Deus, entregar tudo por completo, né? Sem mentiras e sem ilusões, baseando a nossa vida na rocha, que é Cristo. Abraço e até o próximo vídeo.